Olá pessoal, eu sou a Ana e hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de clusterização. Além do Caminhos, existe o modelo de clusterização hierárquica e o DB-Scan. No modelo hierárquico existe o modo aglomerativo e o divisivo. O aglomerativo é onde cada dado é considerado um cluster individual e a cada interação os clusters se juntam de acordo com a métrica de similaridade. Já o divisivo, a ideia é ao contrário. Todos os dados são considerados um cluster e a cada interação os dados diferentes se separam de acordo com a métrica de similaridade, formando outros clusters. As métricas de similaridade que são utilizadas no sklearn são WARD, Complete, Average e Single. A métrica WARD calcula a soma dos quadrados da distância entre as distâncias de todos os pares de pontos de dois clusters. A métrica Complete calcula a distância entre os pontos mais afastados entre dois clusters. A métrica Complete calcula a distância entre os pontos mais afastados entre dois clusters. A métrica Average calcula a média de todos os pares entre os dois clusters. E a métrica Single calcula a distância entre os pontos mais próximos entre dois clusters. Agora vamos falar do modelo DB-Scan. Ele é um modelo baseado em densidade. Ele tem dois parâmetros, o EPS, que define o raio de proximidade de um ponto, e o Min Samples, que define o mínimo de pontos que tem que ter dentro do raio definido. Ele funciona da seguinte forma: é pegado um ponto aleatório e verificado no raio de proximidade daquele ponto se existe um número mínimo de pontos. Se existir, ele associa todos os pontos vistos dentro do raio como pontos do mesmo cluster que aquele estava procurando. É feito esse passo até passar por todos os pontos do dataset. Se por acaso não tiver o mínimo de pontos necessários dentro do raio, os dados que ele encontrou serão considerados outlier. Agora vamos ver no código como fazer funcionar esses dois métodos. Vamos primeiramente importar as bibliotecas, vamos importar o método do DB-Scan e o aglomerativo e hierárquico, esse sendo responsável para a gente poder ver os dendogramas. Fiz um pequeno dataset para a gente poder ver o hierárquico funcionando direitinho. Por default, o sklearn utiliza a métrica WARD, então vamos testar com ela. Vamos construir uma função para mostrar o método aglomerativo funcionando. Iremos construir uma quantidade máxima de cluster para esses dados, que no caso são 12, e iremos diminuir a quantidade de cluster até ficar só 1. Para vermos a separação dos pontos utilizando a métrica WARD, que é a que o sklearn utiliza como default. Então vamos construir uma matriz de gráfico com 3 colunas, os subplots e um for para poder executar o modelo para cada interação. Atribuímos a quantidade de cluster que queremos no modelo, .n clusters, e fazemos o fit para que ele gere as labels para cada cluster. Depois é só plotar o gráfico colorindo n com as labels geradas. Executando, dá para perceber como o modelo separa os dados dependendo do número de clusters. Para fazer um dendograma, que é o gráfico que mostra a separação dos dados no modelo hierárquico divisivo, utilizamos a biblioteca do SciPy, com a função hierarchy_dendogram, utilizando a função de similaridade e passando os dados. Para os dados do exemplo anterior e utilizando a mesma métrica, temos como resultado. Agora vamos ler um dataset maior para ver a execução do DB-Scan. Para utilizar esse modelo, vamos declarar um modelo chamado DB-Scan, passando o EPS, que é o tamanho do raio, e o Min Samples, que é a quantidade mínima de pontos, e logo após só precisa fazer o fit passando os dados. Se alterarmos algum dos parâmetros um pouco, podemos perceber que ele é muito sensível a eles. E é isso.